voltar a ser competitivo na Copa e reconquistar a confiança do torcedor? Eu não tenho dúvidas disso. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Estou anotando aqui para cobrar o Dorival, hein? Palavras jogadas ao vento, Júlio, ninguém vai lembrar. Confiança demais. Palavras jogadas ao vento, óbvio, né? Não é que ninguém vai lembrar. E se lembrar? O Brasil não estava na final da Copa do Mundo. Vou cobrar, que eu vou cobrar. Ô, Dorival, você falou que eu estou na final da Copa do Mundo, hein? Puxa vida, hein? A pressão já vai ser tão grande, né? Que mancada, exato. Assim, podem cobrar, podem me cobrar. Tá bom, cobraremos. Mas assim, claro, uma promessa boba do Dorival, porque todo mundo cobra. É como se qualquer pessoa que assumisse o cargo de técnico da seleção brasileira já assumisse tendo que prometer o título mundial. E qualquer coisa que não seja o título mundial, veja bem, não é a final da Copa do Mundo, é o título mundial, não serve, entendeu? Se o cara não chegar prometendo ser campeão do mundo, não serve, porque o cara já chega desconfiado do próprio trabalho. Então, palavras ao vento, palavras ao vento. Fico mais com a primeira resposta, que é muito longa, para resumir, a primeira resposta o futebol está muito equilibrado hoje em dia, não adianta querer que o Brasil ganhe fácil de todo mundo. Isso a gente já está falando faz muito tempo, muito tempo. O Dorival se contradiz ali em algum momento em que ele usa o exemplo errado, né? Ele fala, não podemos, a Itália ficou fora de 2 Copas do Mundo, daqui a pouco uma Sul-Americana pode ficar também como a Argentina quase ficou. A Argentina quase ficou há 30 anos. Em 94, para a Copa de 94, quando se classificavam 3 seleções para a Copa, né? Então, hoje, não vai mais acontecer de uma seleção sul-americana forte e ficar fora. O máximo que a gente vai ver foi a Colômbia, que ficou fora da última, quando se classificavam 4,5, eram 4 vagas e meia, porque vai para a repescagem, e a Colômbia, sozinha, né, resolveu se complicar naquela eliminatória. E nem é tão grande, não é uma campeã do mundo, não é uma finalista de Copa, não é nem uma semifinalista de Copa, a Colômbia, né? Mas é uma força do continente e ficou fora da última Copa do Mundo. É mais normal a Itália ficar fora numa competição europeia em que ela pega um grupo em que ela não consegue ser a primeira colocada. Não é fácil, porque você tem ali grupos junto com França, às vezes. Sim, Croácia, Bélgica. A Itália ficou em segundo no grupo com a Suíça. Sim. Porque em 2 jogos contra a Suíça ela perdeu um pênalti. Tudo bem, ficou em segundo. Aí você cai numa repescagem que é jogo único. Você cai numa repescagem de jogo único. Acontece. Não era para acontecer com a Itália, mas acontece. Agora, na América do Sul, isso é muito difícil de acontecer. Agora, o Dorival usa esse exemplo errado, acho que não condiz com a realidade de hoje, para concluir algo que é real. Que hoje o futebol está muito mais equilibrado. O futebol está globalizado, né, gente? Todo mundo assiste tudo e técnicos de vários países do mundo estão em vários países do mundo. O futebol está mais físico, os espaços de campo estão menores e é muito mais fácil você organizar uma seleção para se defender contra quem quer que seja, além de termos cada vez menos tempo para seleções e, consequentemente, menos entrosamento. A seleção da Alemanha dos anos 70 tinha, sei lá, quantos jogadores do Bayern de Munique? 6, 7, 8 jogadores. Seleção da Holanda dos anos 70 tinha quantos jogadores do Ajax, né? A seleção brasileira de 94 tinha quantos jogadores que atuavam no Brasil? 3, 4 do Palmeiras, 3, 4 do Corinthians, 3, 4 do São Paulo. Então você 4 do São Paulo, 2 do Palmeiras e 1 do Corinthians, para ser mais exato. Para ser mais... Dos de São Paulo. Era só o Viola. Só o Viola. O Paulo Sérgio tinha acabado de sair. O que eu quero dizer assim, são jogadores que se conheciam mais, né? Que tinham mais entrosamento natural da época de clubes. Hoje não. É o que ele falou, cada um vai para um lugar. É raro você ter jogadores que atuam junto, né? E não é só na seleção brasileira. Não é só na seleção brasileira. A França está discutindo o Mbappé. A Espanha trouxe para a Eurocopa um negócio que era um entrosamento das seleções de base. Isso. Inclusive com o técnico. E aí chegamos onde o Brasil falha. O Brasil falha na base, Tomás. O Brasil fez um jogo sub-20 aí nesse final de semana. As pessoas mal conhecem os jogadores. Você não sabe bem as razões pelas quais eles são convocados. Você desconfia de tudo. O Brasil não tem uma filosofia, uma sequência na base. Se tivesse,
você chegaria na seleção principal com uma base mais pronta, mais feita, com um grupo de jogadores que se conhece melhor. Então, eu acho que passa por aí a seleção brasileira ter tantos problemas quando chega na seleção adulta. Passa pela má formação e pela não coesão na hora de construir uma seleção desde a base, desde o sub-15, 17, 18. Não sei se você concorda, mas... Não, eu concordo. Acho Eu acho que esse é um dos problemas, né? Mas a gente tem também o fato... Estava discutindo isso com o nosso diretor, Fernando Vitorino. A nossa geração hoje é uma geração 7,5, 7,5. É uma geração boa, não é ruim. É uma geração boa com ótimos jogadores. Mas a gente não tem tantos jogadores que fazem a diferença. Talvez o principal deles não consiga jogar com a camisa da seleção. Como o Messi lá atrás não conseguia jogar com a camisa da seleção da Argentina, isso também é um problema universal. Você não acha que talvez, no passado, os jogadores brasileiros tinham menos concorrência? Isso aí, nenhuma dúvida. Então, hoje talvez a gente ache que esses caras são 7, 7,5, porque hoje tem coreano 7,5, tem senegalês 7,5. Não, você tem toda a razão. O nível aumentou. A gente acha que os nossos são muito piores, mas na verdade acho que os outros são muito melhores. Exato. Isso aí você tem razão. É uma coisa que eu não gosto muito. A impressão que dá é que todas as profissões, todos os segmentos profissionais evoluem, só o futebol que está cada vez pior. E se você pegar vídeo de jogadores dos anos 90, eles já falam, os ex-jogadores de 90 falam, hoje em dia o futebol já não é como antigamente. Lá atrás, quem não está jogando mais em 70, 80 fala a mesma coisa de quem está jogando. Sempre com essa sensação de que o passado é melhor. Eu concordo plenamente com você. Os outros melhoraram e a competitividade fica maior. Mas, além disso, além de quem era 8 no passado... Né, hoje dá a impressão que é 6,5, o cara que tem a mesma condição do 8 do passado, porque o nível é muito mais complicado, mas eu acho que a gente, nesse momento, a gente não tem 2 ou 3 fora de série. Talvez apenas um que não consegue render com a seleção, que é o caso do Vinícius Júnior, e o outro que está machucado e que agora vai ficar mais um tempo parado, que é o Neymar, que adiou um pouquinho o prazo de volta e que você já falou com felicidade que a gente já não sabe mais se a gente vai poder contar com o Neymar em alto nível na seleção. Então, acho que são vários probleminhas, Júlio.